Estenda a sua mão para cá. Amém. Glória a Deus. As mais ricas bênçãos do Senhor. Amém. Sobre a vida do pastor Edson. Glória a Deus. Sobre Amém. a sua casa, sobre o seu ministério. Amém. Sobre a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Economiza bem seu nome. Ora comigo, igreja. Amém. Senhor, graças nós te damos. Glória a Deus. Amém. Nos sentimos, Senhor Deus. Glória a Deus. Abençoados, Amém. honrados, Senhor Deus, pela Amém. presença do teu filho. Glória a Deus. Mestre, Aleluia. Senhor Deus. Amém, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa o teu vaso. Glória a Deus. Com Amém. autoridade, com poder. Glória a Deus. Amém. Senhor, ministra os nossos corações, estamos desejosos de ouvir aquilo que o Senhor Amém. falou para nós. Glória a Deus. Enche o nosso coração, Senhor Deus, da alegria da tua palavra, Amém, Senhor. Pai. Glória a Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos compreensão Amém. dela. Amém, Pai. E Glória a termos Deus. coragem, Senhor Deus, de colocar em prática. No nome Amém. do Senhor Jesus, Amém. abençoa o teu servo. Glória a Deus. Abençoa, Pai, a sua família, seu ministério. Abençoa a sua igreja, Senhor Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém. Uma alegria muito grande poder estar aqui com os queridos irmãos nessa noite aqui, depois de uma longa temporada. Faz tempo que eu não vim aqui, estava com saudade dos queridos irmãos e irmãs. Pastor Rodrigo, obrigado pelo convite, através do nosso querido irmão Hamilton, que nos conduziu aqui nesse momento tão precioso de louvor, adoração a Deus, uma igreja bonita, um povo bonito, fervoroso, abençoado, vários pastores. Deus abençoe os pastores. Trago uma saudação calorosa da Igreja de Cristo ali no Plano Piloto, onde estou já servindo ao Senhor, acho que faz 31 anos, estou completando o ano que vem 50 anos aqui em Brasília. Comecei a pastorear em Goiânia, 1974. Muitos aqui não tinham nascido ainda, não é verdade? Mas já estou aqui em Brasília. Em julho do ano que vem, dia 1º de julho, completo 50 anos aqui em Brasília. Quase 19 anos ali em Taguatinga e agora então já 31 anos ali no Plano Piloto. Graças a Deus pelo que Deus tem feito através do seu povo. Muito bem, queridos irmãos, eu quero ler apenas um versículo com a igreja. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Vamos meditar nesse texto, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Amém. E o versículo 21, é o último versículo desse belíssimo texto aqui. Amém. A Bíblia que eu estou usando, a Revista Atualizada, traduz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nova versão, a NAA, Nova Almeida Atualizada, traduz assim: aquele que não conheceu o pecado. Então, dizer, ele coloca Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero meditar nesse versículo e 3 declarações ou 3 afirmações do apóstolo São Paulo aqui nesse versículo. A primeira diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Quem é que não experimentou o pecado aqui neste mundo? Só tem um, meus queridos irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado. E quando nós pensamos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ir lá para a eternidade. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a fonte do abismo, outra tradução, sobre as fontes das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse disse Deus é o verbo de Deus, é o verbo que estava com o Pai na eternidade. Quando Deus fez o homem, diz: façamos
o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo já está nesse primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus estava pairando sobre a fonte das águas e disse Deus, o verbo de Deus, haja luz e houve luz. Deus é um, mas em três pessoas, chama isso a triunidade de Deus, um ser existindo em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é a maneira deste Deus se revelar. Deus se revela na Bíblia, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Aquilo que Jesus disse, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A própria bênção apostólica diz que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus. Diga amém. Amém. Muito bem, então Deus é um em três pessoas. A gente chama isso a triunidade de Deus, a maneira de Deus existir. A Trindade é como Deus se revela na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. É um mistério, meus queridos irmãos, que está além da nossa compreensão. Nós não somos triteístas, nós não acreditamos em três deuses, acreditamos num Deus. Ouve Israel, o Senhor, o único Deus. Como você é uma pessoa, mas você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. O Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Você é uma pessoa, mas há uma triunidade dentro do ser humano, né? Um triteísmo, podemos dizer assim. Mas, meus queridos irmãos, por que estou dizendo isso? O texto começa dizendo, aquele que não conheceu o pecado, é aquele que estava com o Pai na eternidade. Por isso João começa o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, do Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e essa vida se manifestou na luz, e as trevas não prevaleceram contra essa luz divina. O Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então esse que não conheceu o pecado, aquele que estava com o Pai na eternidade, ele se tornou humano, ele se tornou carne, ele veio habitar aqui entre nós, e conforme diz o próprio Evangelho capítulo 1, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, disse o Evangelho de João. Meus queridos irmãos, isso é algo precioso. Ele não conheceu o pecado, mas ele veio aqui para se tornar pecador em nosso lugar, isto é, para levar sobre o seu corpo os nossos pecados na cruz do Calvário. Então ele se tornou humano, e isso que a gente chama da encarnação do Verbo de Deus, não é reencarnação, é a encarnação do Verbo de Deus, a palavra de Deus se tornar carne, se tornar humano, meus queridos irmãos. É um grande milagre de Deus. Segundo um grande teólogo do século XX, talvez o maior teólogo, chamado Karl Barth, ele diz que o maior milagre de Deus é a encarnação do Logos, da palavra de Deus, porque para Deus, na eternidade, Deus disse, haja isso e houve isso. Haja luz e houve luz, haja porção seca, houve porção seca, haja finalmente, todas as coisas Deus criou pela sua palavra, mas esta palavra, ela se tornou
carne, Jesus em carne humana. Ele é o Filho de Deus, mas ele é também o Filho do homem. Como homem, ele tinha sede, tinha cansaço, tinha fome, meus queridos irmãos, porque ele se tornou humano. Isso é um milagre maravilhoso, porque, meus queridos irmãos, o Verbo de Deus, aquele estava com o Pai na eternidade, revestido de toda a glória. Interessante como Paulo diz: tende em vocês, em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, ele não se julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se, assumindo a forma de um servo, e tornou-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então esse milagre, meus queridos, daquele que não conheceu o pecado, se tornar gente, se tornar humano, sendo chamado o Filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido, o Filho do homem, conforme ele diz, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o milagre da encarnação, milagre da vinda de nosso Senhor. Estamos aproximando a época que se comemora o nascimento de Jesus, o mês de dezembro, meus queridos irmãos, e o milagre da vinda do Senhor Jesus é o milagre dos milagres. Jesus, para se tornar homem, ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou a presença do Pai. Na oração sacerdotal, Jesus ora: Senhor, que a minha glória, amém, que eu estive contigo antes da fundação do mundo, que esses meus discípulos possam um dia ver esta glória. Ele deixou a glória para se fazer homem, com um propósito, meus queridos irmãos, de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nunca pecou. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus. Jesus é o segundo Adão, é o segundo homem. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o único, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. É um milagre maravilhoso. E ele andou aqui entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele andou entre os homens fazendo o bem, curando a todos oprimidos do diabo, como disse Atos 10, 38, aquele que não conheceu pecado, o único, meus queridos. Por isso ele é o Salvador. Só ele pode salvar o pecador, e todos nós somos pecadores, porque todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus. Então essa primeira declaração: aquele que não conheceu o pecado, só tem um, nosso Senhor. Ele podia dizer: quem dentre vós me convence de pecado? Ele diz: aí vem Satanás, ele nada tem a ver comigo e eu não tenho nada a ver com ele também. Ele nunca pecou, aquele que não conheceu o pecado. Agora, a segunda declaração: ele se fez pecado por mim e por você. Ele se fez pecado por nós. Ele pegou os nossos pecados e levou sobre o madeiro, como disse Pedro, assim pelas suas feridas nós fomos sarados. Capítulo 53 de Isaías é maravilhoso, quando o profeta diz sobre Jesus, meus queridos. Quem creu, disse o profeta, em nossa pregação? Porque, meus queridos, como um ramo, como raiz de uma terra seca, olhando para ele, nada havia que nos agradasse. Era um homem de dor e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem dele o rosto, dele não fizemos caso, mas certamente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas feridas, e levou sobre o seu corpo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta diz: todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós, para que pelas suas feridas pudéssemos ser sarados.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Esse é um mistério. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou conforme diz Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão, a gente nesse mundo enfrenta dificuldades, acontecem tantas tragédias, né? Pai perde às vezes um filho, num acidente, de repente parece que está tudo bem, de repente faz um exame, aparece um tumor maligno na vida de um homem, na vida de uma mulher, e às vezes diante dessas coisas tão desagradáveis que acontecem, as pessoas ficam pensando, mas onde está Deus? O amor de Deus. Sabe onde está? Está na cruz de Cristo Jesus. Pode ser a situação mais terrível, pode ser a maior tragédia que enfrentemos nesse mundo. Quando você olha para Cristo na cruz, você vê o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos amou. Teve um missionário no início do século 20, 1900 e pouquinho, lá na China. Houve grande perseguição contra os cristãos e pegaram um pastor com a sua esposa e um filhinho de 4, 5 anos. E aquele pessoal queria que aquele pastor renunciasse à sua fé. Levaram para uma maca, amarraram aquele pastor numa árvore, amarraram a esposa dele noutra árvore, e aqueles homens começaram a espancar, bater naquela criança e dizendo, renuncia a Cristo, amaldiçoa esse seu Cristo. Mas o pastor não ia fazer aquilo. Mas o grande desejo do pastor era salvar, tirar a sua filha daquela situação. Bateram tanto naquela criança que ela veio a óbito, veio a falecer. E aquele pastor foi desamarrado, ele e a esposa. E ele disse, eu nunca tinha entendido a imensidão, a profundidade do amor de Deus. Porque Cristo ali na cruz, sendo espancado, chicoteado, meu querido irmão, se o Pai quisesse, bastava uma ordem do Pai e ele mataria todo aquele exército romano, todo aquele sinédrio judaico, meu irmão, e aquilo doía no coração do Pai, a ponto de Jesus dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Bastava uma atitude do Pai, e ele destruiria todo aquele pessoal, mas o Pai não fez. Ele podia fazer, mas ele não fez, por amor a você e a mim, a todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado por nós. Jesus ali na cruz, ele levou aquilo que o Salmo diz, ele levou todo o cálice da ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre Jesus, para que ela não caísse sobre você. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus, porque se você negligenciar a salvação, você está debaixo da ira de Deus. Mas quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então a ira de Deus já caiu sobre Jesus ali na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou como diz o próprio Jesus, em verdade vos digo, aquele que crê naquele que me enviou e nas minhas palavras não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida eterna, meu querido irmão. É a salvação que está em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez de Jesus pecado por mim e por você. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito para que a maldição que está sobre você, sobre mim, caísse sobre ele e você fosse livre do poder do pecado, ser lavado e purificado no sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Evangelho.
e de pregar o evangelho a toda criatura. Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que aquele que não conheceu o pecado, ele veio a esse mundo, e Deus o Pai fez pecado dele por nós. Mas para que a terceira declaração? Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Quando Deus olha para uma pessoa, um crente, um cristão que crê em Jesus, e Deus olha para essa pessoa, Deus não vê pecado nessa pessoa, Deus vê justiça, a justiça de Cristo, porque o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. A lente que Deus olha para olhar para nós é o sangue de Jesus, e quando Ele olha para um cristão, através do sangue de Jesus, Ele não vê pecado, Ele vê justiça. Justiça de quem? A minha, não a justiça de Cristo, é o justo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, sabe o maior pecado do mundo? É o pecado de não crer em Jesus, é o pecado de não receber Jesus. Convencerá o mundo do pecado, o pecado de não crer em Cristo Jesus, convencerá o mundo da justiça, porque a justiça de Deus se manifestou na cruz do Calvário, o justo morrendo pelos injustos, meus queridos irmãos, e do juiz, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já foi julgado, já teve a sua sentença lavrada. A semente da mulher já esmagou lá na cruz a cabeça da serpente. Por isso Paulo disse, em breve o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Ele já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário. Cristo na cruz despojou os principados, as potestades, ele venceu todo o poder do inferno, e ele diz, está feito, está consumado. É o justo, irmão, é o justo. Amém. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso Paulo diz assim, olha em Romanos, aquele que disser que não tem pecado, está mentindo, porque todos são. Mas, versículo 9 de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e olha a expressão, e justo, para perdoar os nossos pecados, e mais, e nos purificar de toda injustiça, porque Ele é o justo. Depois, lá no capítulo 2, João diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Jesus, olha a expressão, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro, para todo aquele que crê em Jesus, a esperança para tudo. Ele se fez então a justiça, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado para que nele, em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Você não chega ao céu porque você tem a sua justiça própria. Você chega aos céus e chegará por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus, o justo que morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E há um mistério muito grande nisso. Você deve ter pessoas aqui na área do direito. Como é que Deus podia justificar um pecador, sendo Deus justo, sem comprometer a sua justiça? Porque nesse mundo, se um juiz, um desembargador, seja quem for, lá, pegar um réu condenado e diz, você está perdoado, você está justificado. Quando o juiz fizer isso, ele está comprometendo a sua própria justiça. Está tornando-se. Como é que Deus, sendo justo, podia pegar a mim e você, que é pecador, e nos declarar justo ou justificado? Só tinha uma maneira, ele tinha que pagar o preço. Daí o Filho pagou o preço. E Deus então pode pegar o pecador injusto e declarar, você é justo, porque o meu Filho, o justo, já pagou a sua sentença na cruz do Calvário. Isso é um mistério. Quando Jesus orava no Getsemane, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja a tua vontade. Se Deus tivesse outro jeito de salvar o homem, Ele não ia permitir que o seu Filho fosse à cruz. Daí ele estaria sendo injusto com o seu próprio Filho, porque ele podia salvar o injusto de outra maneira, mas não tinha outra maneira. A única maneira, preste bem atenção, de um pecador ser salvo é pela justiça de Cristo Jesus. A justiça de Deus manifestada
em Cristo Jesus. Isso é tão simples, mas até dentro da igreja. Eu converso com um crente, às vezes 20, 30 anos, ele diz: se eu merecer isso, eu vou. Você não vai ao céu pelo seu merecimento. Você é perdoado pelo que Jesus fez. Você é justificado pela justiça de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Mas nele você está livre. Daí Paulo vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que o justifica, quem vai condenar? Se é Cristo Jesus, que morreu e agora está à direita de Deus Pai e intercede por nós, como está escrito: por amor dele, nós já fomos entregues à morte o dia todo, e já fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E Paulo diz: pois estou bem certo que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem qualquer outro comprimento, qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele nós estamos seguros. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira alguma eu lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou, disse Jesus, a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai, que é maior do que tudo, foi que me entregou essas ovelhas. Evangelho, uma coisa tão simples. Às vezes os teólogos, os homens confundem, mas a mensagem do Evangelho é simples, irmão. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é Evangelho, essa notícia maravilhosa, a esperança para qualquer pessoa. Não há pessoa que não possa ser salva por Cristo. O dia que ele entende que ele é um pecador e ele invoca o Senhor Jesus, ele crê no seu coração que Deus ressuscitou o seu filho, e com a sua boca ele confessa, invoca Jesus: Jesus me perdoa, Jesus me salva, Jesus me transforma. Deus opera o grande milagre da salvação, da regeneração, do novo nascimento, da transformação espiritual, e a pessoa passa a ser uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vim aqui para trazer essa mensagem tão simples do Evangelho. Alguém, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus o Pai, fez dele pecado por mim e você, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Você pode sair daqui nesta noite, se ainda não recebeu Cristo, você pode sair daqui um perdoado, você pode sair daqui um justificado, você pode ser saído daqui com seu nome escrito no livro da vida e tendo a certeza da salvação, da vida eterna. Me converti jovem, com 18 anos, comecei a ler a Bíblia Sagrada, ganhei uma biblinha daquela dos Gideões Internacionais, comecei a ler aquele Novo Testamento. Quando cheguei em Romanos capítulo 8, quando diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu parei a leitura, dobrei os meus joelhos e comecei a adorar a Deus. Deus, que maravilha, não há condenação, estou livre, estou perdoado, estou justificado em Cristo Jesus, pertenço ao Senhor da glória. E essa alegria continua no meu coração e vai continuar para toda a eternidade. Serei grato ao Senhor. Amém? Ele veio, ele deixou a glória, deixou a presença do Pai, a glória que ele tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Ele deixou, ele se esvaziou, ele tornou-se um homem, um escravo, ele se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Para quê? Para levar sobre o seu corpo, ali na cruz, os nossos
pecados. Mas Deus o ressuscitou. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele foi ressuscitado por causa da nossa justificação, para Deus nos declarar justos em Cristo Jesus. Se alguém aqui ainda não tinha entendido o que é o Evangelho, essa mensagem tão preciosa, e você nessa noite entendeu, você pode abrir o seu coração e dizer: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas agora entendi que Jesus já levou os meus pecados na cruz do Calvário, e eu quero receber essa graça, eu quero crer nele para a vida eterna. Eu não quero permanecer debaixo da ira de Deus, debaixo do pecado. Eu quero que o sangue de Jesus me lave, me purifique de todos os meus pecados. Amém? Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Seu Evangelho é a boa notícia, é a melhor notícia, é a notícia que precisa ser espalhada no mundo inteiro. Por isso Jesus decide pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso Mateus disse de fazer discípulo de todas as nações. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá da fé. Você ouviu essa mensagem, entendeu? Eu não sei se há pessoas aqui que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, mas se há alguma pessoa você quer dizer: eu preciso de salvação, eu preciso do perdão, eu quero pedir isso a Jesus, eu quero pedir que Deus me perdoe, que Deus me transforme, faça de mim uma nova criatura. Tem alguém que quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus, pedir: Jesus, me salva, Jesus, me perdoa, Jesus, eu quero pertencer ao Senhor. Se Deus tocou no seu coração, você quer fazer isso? Então a igreja está orando. Levante a sua mão, dando um sinal. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguma pessoa? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Salva. Jesus, me perdoa. Jesus, eu quero pertencer ao Senhor. Se Deus tocou no seu coração, você quer fazer isso? Então a igreja está orando. Levante a sua mão, dando um sinal. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguma pessoa? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Mais uma pessoa, levante a sua mão. Amém. Deus está aqui para te perdoar, para te salvar. Amém. Tem mais uma pessoa? Pode erguer a sua mão. Quero orar pelo irmão. Fica com a sua mão levantada, irmão. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por este Senhor que entendeu o que é o Evangelho nesta noite. Ele está dizendo para o Senhor, diante da tua igreja, que ele precisa do teu perdão, que ele precisa, meu Deus, da tua salvação. Realiza esse milagre, Senhor. É a tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, que transforma, que regenera. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor, na vida de cada um que não teve experiência com Jesus. Que o Espírito Santo possa continuar incomodando, falando em cada coração, Senhor, para que nenhuma pessoa aqui, ó Deus, se perca, mas que todos possam chegar ao arrependimento, ao conhecimento da verdade de Cristo Jesus. Abençoa a igreja de Cristo aqui, ó Deus, em Águas Lindas. Abençoa o pastor Rodrigo, abençoa os demais pastores, abençoa a liderança desta igreja, que ela continue sendo luz neste local, para a tua glória, que ela continue crescendo, Senhor, em número, crescendo em espiritualidade, em maturidade, para a tua glória. Santifica, meu Deus, a tua igreja pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Que alegria poder estar aqui com vocês. Se eu não ver vocês mais nesse ano, você tem um final de ano muito abençoado, com a sua família. Amém. Você possa entrar no 2026 com muita esperança, fé e desejo de glorificar Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Hamilton.
Amém. Com o pastor? Amém. Com quem está a palavra? Com você, homem de Deus? Obrigado. Que alegria. Amém. Graças a Deus. Amém.